para você que me acompanha, estou de volta para mais uma gravação do Resumo Virtual. Como eu já havia prometido no último vídeo, nós então vamos comentar as principais notícias do mês de julho. Estou gravando agora no sábado, dia 22, então nós vamos comentar as notícias do dia 1º até o dia de ontem, dia 21. Temos notícias aí bem fortes nesse mês. O que eu queria falar então, antes de começar, é que quem assistiu o último vídeo de maio percebeu que de um certo momento até o final eu só coloquei slide, não estava falando mais nada. Justamente porque eu tô com um problema, como eu disse, da sincronização da imagem com a voz. Eu não consigo sincronizar. A hora que eu coloco no programa que eu edito os vídeos, que é o Premiere, ele fica desincronizado. Então eu deixei só slide. Eu já tentei ver vídeos que explicam como é que faz essa sincronização. Tentei fazer, mas mesmo assim chegou um certo momento do vídeo, acho que a partir de 15 minutos, não deu certo. Então eu falei, eu vou deixar só o slide, porque eu já estava aí num certo ponto um pouco estressada com isso, e segui o vídeo até o fim. Se isso acontecer de novo, espero que não aconteça, mas vai ser dessa maneira. Vou deixar só os slides aí no vídeo, e aí vocês vão acompanhando pelos slides, que é inclusive o mais importante. Também gostaria de agradecer todos os comentários que eu tenho recebido aí nesses últimos dias, porque eu sei que a qualidade do vídeo não ficou boa, o áudio também não ficou bom, porque eu tô gravando sem microfone, eu tô gravando direto com a webcam, por uma questão de logística mesmo, de dificuldade com a câmera, com o microfone, porque aquilo tudo, aqueles equipamentos eram emprestados. E eu não tô trabalhando mais junto com a minha equipe que tinha esse material. Eu tô trabalhando em outro local agora. Então fica um pouquinho difícil. Então eu resolvi gravar por conta para ter mais facilidade, já que é tudo um processo bem complicado. Mesmo assim, os comentários têm sido bastante positivos. Letícia, obrigada por você voltar. Tô feliz que você voltou. Continue, porque você tá ajudando bastante a gente. Então, tô bem feliz com esse feedback de vocês, com esse retorno que vocês têm dado. E o que mais que eu queria falar? Bom, eu sei que é uma gravação atrás da outra, seguida da outra, mas como eu disse, é porque eu tô de férias e as minhas aulas voltam agora só na segunda semana de agosto. Então, vai dar pra gente continuar fazendo os vídeos aí nesse período. Depois vamos ver como é que as coisas vão ser, porque eu também vou tirar férias no final de agosto, eu já comentei, eu vou viajar. Mas a gente vai dando um jeito aí de gravar. Correção de redação, nosso pacote. Bastante gente mandando e-mail perguntando como são feitas essas correções. Se quiserem mandar um e-mail para saber, leticiadfg@gmail.com, eu explico direitinho como é que estão sendo feitas essas correções. Também estou bastante feliz com o resultado dessa procura e os concurseiros que estão fazendo esse plano comigo. Antes da gente começar as notícias, vamos para a questão. Tinha até esquecido dela, mas eu separei uma questão para a gente resolver. Vamos então ver a questão. No plebiscito simbólico organizado pela oposição, 98,4% dos participantes votaram neste domingo 16 contra a formação da Assembleia Nacional Constituinte proposta pelo presidente. A informação é do reitor da Universidade Pedagógica Experimental Libertador, Raul Lopes. Um total de 7.186.170 pessoas participaram da votação. De todos os votos, 6.492.381 foram no país e 693.789 no exterior. Cerca de 95% das urnas foram apuradas. Notícia do G1, 17 de julho. De que país refere-se a questão? Venezuela, Colômbia, Brasil, Argentina ou Paraguai? Notícias então de julho. Manifestantes voltam a protestar contra o G20 nas ruas de Hamburgo. Putin e Trump concordam com cessar-fogo no sudoeste da Síria. Temer sanciona texto da reforma trabalhista em cerimônia do Planalto. Mais de 98% votaram contra Maduro em plebiscito simbólico. Lula é condenado na Lava Jato a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do Triplex. Raquel Dodge é a primeira mulher escolhida para comandar PGR. Bom, vocês estão vendo aí que a notícia do Temer tá em vermelho
Por quê? Porque eu achei que é uma questão muito ampla, comecei a pesquisar, são muitos pontos de debate, são muitas mudanças, então eu achei que o vídeo ia ficar muito extenso, então eu resolvi fazer um vídeo só falando da reforma trabalhista. Então, nesse vídeo, essa questão não vai entrar, entra no próximo. Então, vamos à primeira notícia. Manifestantes voltam a protestar contra o G20 nas ruas de Hamburgo. Ativistas e policiais entraram em confronto nas ruas da cidade alemã. Segundo autoridades, 196 policiais ficaram feridos e 19 manifestantes foram presos. Um policial disparou um tiro de advertência. Então aí a gente tem algumas imagens de uma manifestante sendo carregada ali pelos policiais. Na outra, os bombeiros combatendo o fogo ateado então pelos manifestantes, tá? No próximo slide, então, encontro do G20 acontece em Hamburgo, na Alemanha. O grupo é composto por 19 países mais a União Europeia. Antes da gente falar sobre a manifestação em si, que eu peguei como gancho para essa notícia, eu queria falar um pouquinho do G20, o que é o G20, o que são esses encontros, quem forma o G20, porque isso é uma coisa bem importante e acho que não só para concurso, mas também para quem está estudando aí para vestibular, essa questão que pode cair numa questão de geografia, envolvendo aí geopolítica. Isso eu acho super interessante e importante. Então vamos falar um pouquinho do G20. Então aí a gente tem um mapinha, em vermelho os países membros, em preto os países convidados. Então G20, 20 países, mas na verdade são 19 e o 20º conta como a União Europeia. Então a gente tem países membros: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, África do Sul, Rússia, Turquia, Índia, China, Indonésia, Austrália, Japão, Coreia do Sul e mais, então, a União Europeia. E aí, veja que interessante esses dados. 2/3 da população mundial vive em um dos países membros do G20, ou seja, a maioria da população do mundo vive em um desses países. 80% do PIB global é produzido nos países do G20. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas que um país produz, né? Então, 80% produzido nesses países do G20. 75% do comércio global ocorre no G20. Ou seja, realmente, então a gente vê que o G20 são países com grande representatividade no mundo, né? Não que os outros não tenham, mas esses 20 são o quê? O que a gente diz, então? Resumindo, as principais economias do mundo. E aí o Brasil entra, né? Felizmente. A gente já tem tantos problemas, pelo menos a gente tem nessa questão de representatividade econômica em relação aos outros países do mundo, nós estamos dentro. Porque aí a gente tem cerca de 195 países e 20 deles, então, são os mais fortes economicamente, nós estamos dentro, né? Isso é uma coisa muito boa. E veja que na América do Sul, nós temos 13 países da América do Sul, somente 2 compõem o G20, então isso é uma coisa bem importante. Na América Central, nenhum país, né? Na América do Norte, os 3. Então, isso é bem interessante, bem importante da gente pensar. Claro que os países do G8 também, que são os 8 países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos, também estão incluídos no G20. Então, no próximo slide, aí uma foto da Angela Merkel, né, que é a chanceler da Alemanha, e ela que esse ano, então, foi a anfitriã da cúpula do G20 que aconteceu na Alemanha. Então, vamos lá, mais um pouquinho sobre o G20. São as principais economias do mundo, como eu falei. As reuniões do G20, elas acontecem 2 vezes por ano. Só que uma é para os chefes de Estado, que foi justamente o que aconteceu agora no mês de julho, também chamado de cúpula do G20. E a outra para ministros da Economia e presidentes do Banco Central. A primeira reunião do G20 aconteceu em 2008, em Washington, nos Estados Unidos. Foi convocada pelo então presidente George W. Bush
para discutir a crise econômica de 2008. Então, depois, o início do G20 então, se dá em 2008, e depois disso as reuniões então passam a ser anuais. Mas então, antes de 2008, não se falava muito em G20, falava mais em G8, que eram as 8 principais economias. Agora, então, já engloba outras economias que tem também países subdesenvolvidos, não só os países desenvolvidos, né? Por exemplo, Brasil e Argentina, que são 2 países subdesenvolvidos. Então, aí mais um resumo. O G20 é um fórum de cooperação e consulta sobre assuntos financeiros. Os objetivos: aproximar países subdesenvolvidos de desenvolvidos, incentivando negociações econômicas internacionais. Definir estratégias para o desenvolvimento econômico sustentável. Olha aí que importante falar de desenvolvimento econômico sustentável, que vem aí mais uma questão relacionada ao meio ambiente, né? Quer dizer, o desenvolvimento sustentável é você produzir hoje, mantendo a economia acelerada sem comprometer as gerações futuras, né? Encontrar soluções para estabilizar o mercado financeiro mundial. Então, aí, um resuminho sobre o G20, que eu acho que é uma coisa que, de repente, pode aparecer aí numa questão aberta de vestibular. Aí, passando no próximo slide, a gente tem aquela foto tradicional com os líderes, né, os presidentes ou primeiro-ministro desses 20 países. Aí no centro a Angela Merkel, então, chanceler da Alemanha. A gente vê ali da esquerda para a direita o segundo, Donald Trump, e o Temer ali no cantinho ali à direita, o segundo da direita para a esquerda, o Temer. Inclusive, ele também foi participar, ele não ia, ele estava pensando em não ir por conta da crise política que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e ele estava para ser aceita a denúncia dele não sei se é no Congresso ou no Senado, mas ele decidiu ir, e foi. Porque, né, super importante isso, todos os países lá, e aí o presidente do Brasil não vai, né? Próximo slide, então aí a gente tem o local do evento, Hamburgo, e aí alguns tópicos discutidos, né? Então, vamos lembrar que todo o fundo de pano desse encontro do G20 é economia, né? As questões relativas aí a questões financeiras, mas cada ano, então, tem alguns tópicos que entram nas discussões. Então, aí, esse ano, economia global, mudança climática, olha aí mais uma vez o clima sendo tratado em âmbito global, e vamos lembrar que Donald Trump, isso acontece logo após Donald Trump retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, desenvolvimento sustentável, saúde, empoderamento econômico feminino, combate à corrupção, migração e refugiados, terrorismo, avanço de tecnologias digitais. Interessante notar esses tópicos discutidos porque eles são muito atuais, né? Então é uma coisa que muda a cada ano e vem aí trazendo questões assim mais atuais, né? Que estão sendo desenvolvidas aí nos últimos meses. Isso é muito interessante porque, por exemplo, agora essa questão do empoderamento econômico feminino tá uma questão muito em alta, né? Que tá com tudo essa questão da mulher. A questão da migração dos refugiados também muito em alta, sobretudo aí por conta da crise da guerra civil na Síria, o terrorismo, né, por conta do Estado Islâmico, avanço de tecnologias digitais também vem como tópico de discussão 2 meses depois de ter acontecido aquele cyberataque em escala global. Então, questões muito atuais, muito relevantes, que estão aí, né, na imprensa mundial. Então, muito interessante a gente ver o que está sendo discutido. Por quê? Porque se isso é tema de discussão presidencial, também pode ser tema de discussão para a sua prova de concurso, para a sua prova do vestibular. Então, são tópicos aí que você pode ficar atento, porque pode aparecer. E aí, no próximo slide, então, falando um pouco dessas manifestações, eu também trouxe alguns destaques, né? Primeiro, Temer. Temer foi lá, foi entrevistado e disse: não existe crise econômica no país.
Eu até vi a reportagem, eu assisti na TV e o repórter insistiu, não existe crise? E ele falou, não existe crise econômica do país, deu a volta e saiu, para ninguém continuar fazendo pergunta, encurralar ele contra a parede e ele ter que e ele se contradizer no que ele acabou de dizer, né, que não há crise econômica no país. Inclusive hoje, o G20 ele foi no dia 7 de julho, né? Então agora já faz pouco mais de 10 dias, quase 15 dias, né? Que aconteceu. E ontem, Temer anuncia aumento de impostos que vai ser repassado para o consumidor na forma de aumento do combustível e diz que a população vai compreender. Mas tá tudo bem com a nossa economia, né? Ok. Manifestação, então, que aconteceu lá, né? A gente viu aí vários carros incendiados. Então, manifestação contra o capitalismo, apoio à democracia, 100 mil manifestantes nas ruas, cerca de 3.500 extremistas, né? Queimaram carros, bloquearam as passagens. Teve um dia, inclusive, que a Melania Trump ficou ilhada lá na casa que ela estava hospedada, não pôde sair por conta dos manifestantes. E interessante também que foi ressaltada que foi a primeira reunião do G20 com Donald Trump no poder e o primeiro encontro dele como presidente com o também presidente Vladimir Putin. E isso é o tema da nossa próxima notícia. Vamos lá. Putin e Trump concordam com cessar-fogo no sudoeste da Síria. Trégua foi pactuada durante a primeira reunião entre os presidentes na Alemanha e começará a valer a partir do próximo domingo 9. Bom, o G20, além daqueles fóruns que ele propõe com os presidentes, os líderes, né, dos países em conjunto, há também algumas reuniões fechadas, algumas até secretas, né? Esse ano, se eu não me engano, o Temer não participou de reunião fechada. Inclusive, eu acho que o Temer ele ficou um dia só para o geralzão e já voltou para o Brasil, porque aqui as coisas estão pegando fogo, ele também não podia ficar somente lá. Mas houve essa reunião, então, entre o Donald Trump e o Vladimir Putin, que inclusive era para ter durado meia hora, mas se estendeu para 2 horas, né? E aí o que foi divulgado na imprensa, né? O que eles conversaram. A primeira coisa é que foi decidida, então, essa trégua, esse cessar-fogo na Síria, nesse local no sudoeste da Síria, próximo à Jordânia. Então, só para a gente entender, mais uma vez, vou falar rapidamente, porque eu já falei isso até no vídeo passado, em vários vídeos. Por que o cessar-fogo na Síria? Porque há uma guerra civil na Síria que já perdura aí 7 anos. O presidente Bashar al-Assad versus rebeldes. A Rússia, apoiada pelo Irã, é a favor do presidente, enquanto que Estados Unidos, apoiado por Arábia Saudita e Turquia, é a favor dos rebeldes. Ambos são contrários ao Estado Islâmico, mas aí estão em lados opostos nessa questão Bashar al-Assad, rebeldes. Então a reunião foi pelo cessar-fogo no sudoeste da Síria, que eles optaram por esse cessar-fogo, né? Mas outros temas também entraram em discussão. Um deles, então, teria sido a Coreia do Norte, porque países têm pedido aos Estados Unidos que pare o treinamento militar para que a Coreia do Norte pare o seu programa de armamento nuclear, mas acho que não teve consenso nessa questão. E outro ponto também bastante discutido foi as eleições nos Estados Unidos, porque estão aí sendo investigadas evidências de que os Estados Unidos podem ter, de que as eleições nos Estados Unidos, né, do Trump com a Hillary Clinton, pode ter tido uma interferência da Rússia, do presidente Vladimir Putin, o que ele nega. Então, aí o primeiro encontro entre os dois presidentes desses países aí que vivem já há alguns anos, algumas décadas, um clima assim de tensão, de confronto e lados opostos, mas que foi uma reunião amigável entre os dois. Próxima notícia, também internacional, olha aí, mais de 98% votaram contra Maduro em plebiscito simbólico
iniciativa não teve o reconhecimento do poder eleitoral da Venezuela. Opositores são contra a Assembleia Constituinte convocada pelo chavista. Bom, antes da gente entender esse plebiscito, a gente precisa entender primeiro o que é essa Assembleia Constituinte convocada pelo Nicolás Maduro. Então vamos ver aí o que significa isso. No dia 1º de maio, o Nicolás Maduro, então o presidente da Venezuela, ele vai até as televisões, as rádios, para anunciar que ele vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, que na prática mudaria a Constituição, seria uma nova Constituição à Venezuela, que substituiria a atual. Essa última Constituição, então, da Venezuela foi promulgada pelo ex-presidente Hugo Chávez em 1999. E é claro que a oposição não concorda com isso, porque qual o objetivo de um presidente autoritário querer fazer uma nova Constituição? É claro, dar mais poder a ele mesmo, poder continuar por mais tempo no poder. Essa nova Constituição, ou melhor dizendo, essa Assembleia Nacional Constituinte, então, teria 500 membros, segundo o próprio Nicolás Maduro, seria uma Assembleia comunitária e chavista. Ou seja, ele queria reunir esses 500 membros para pensar nessa nova Constituição. Mas aí a gente pensa, né? Da onde vão sair esses 500 membros? A oposição vai estar presente para escrever uma nova Constituição? Não estará presente. É por isso que a oposição, então, foi correndo fazer esse plebiscito para ver o que a população está pensando dessa Assembleia Constituinte do Nicolás Maduro. Então, o Nicolás Maduro, defendendo, né, essa Assembleia Nacional Constituinte e essa nova Constituição, o que ele diz? É para reformar o Estado, é para ampliar aquilo que o Hugo Chávez já vinha fazendo e fazer uma reforma. Para os opositores, isso só significa uma coisa, é golpe de Estado. Nicolás Maduro está querendo colocar uma nova Constituição para ampliar seus poderes. Por que o Nicolás Maduro, então, estaria preocupado em convocar essa Assembleia Nacional Constituinte e fazer uma nova Constituição? Porque ele está se sentindo ameaçado. E por quê? Porque em 2015, nas eleições legislativas, então para o parlamento da Venezuela, venceu a maioria de oposição. Então a oposição hoje é maioria no parlamento. E é claro, um presidente, como eu sempre falo, ele não governa sozinho. Ele tem por trás todo o parlamento que precisa aprovar suas medidas. Então é claro, você ter aliados no parlamento, seja Congresso ou Senado, é uma coisa ótima para o presidente, porque é mais fácil dele aprovar as medidas, as leis que ele quer. Quando ele tem a maioria de oposição, fica difícil para ele governar, porque ele não vai conseguir aprovar aquilo que ele quer. Então, o Nicolás Maduro se sente ameaçado, então está querendo fazer uma nova Constituição, porque assim ele consegue ter novas leis que vão ampliar o poder dele e, de repente, passar por cima desse parlamento. Então, pensando em tudo isso, a oposição vai às ruas no dia 16 de julho para fazer esse plebiscito. E nesse plebiscito teria 3 perguntas. Primeiro, se a população rejeita a Assembleia Nacional, se a população quer que as Forças Armadas defendam a Constituição atual, essa de 1999, e se a população quer que sejam realizadas eleições antes do mandato do Maduro. O mandato dele vai até o final de 2018, tá? E aí em 2018 então teria que ser feitas novas eleições. Para a oposição, essa Assembleia Constituinte também seria uma tentativa de atrasar essas eleições por conta de toda a movimentação que vai ter que ser feita e assim ele ir dando um jeitinho de continuar mais tempo no poder. E o resultado desse plebiscito, então, é 98% sim, que representa aí 7 milhões de pessoas. Esse plebiscito, inclusive, ele não foi só feito na Venezuela, ele foi feito também em vários outros países para os venezuelanos que estão morando fora, inclusive no Brasil. Teve essa votação, os venezuelanos foram às urnas em São Paulo
em Roraima, né? Roraima é um estado que faz fronteira com a Venezuela e tem um grande número de venezuelanos vivendo lá. Também nos Estados Unidos, Bolívia, enfim, vários outros países. E a maioria do povo, então, disse sim. E aí, então, eu coloquei aí opositores, já caiu, né? Porque depois desse resultado, então, os opositores foram à rua dizendo, já caiu o quê? Né? Tanto o presidente quanto essa Assembleia Constituinte que ele quer fazer. É claro que o governo não aceita esse plebiscito, não diz que ele é ilegal, a gente está vendo aí no próximo slide, porém esse plebiscito ele teve apoio da ONU, teve apoio da Igreja Católica, teve apoio da Organização dos Estados Americanos, dos Estados Unidos. E após esse plebiscito, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, então o Júlio Borges, disse: os votos a favor da proposta do plebiscito contra o governo deixam o presidente do país, Nicolás Maduro, praticamente revogado, tá? Durante o plebiscito também eu coloquei ali em cima, houve confronto com a polícia, né? As tropas governistas estavam lá para tentar atrapalhar toda a votação e houve 2 mortes. Então a questão da Venezuela aí se arrastando, crise política, crise econômica ainda muito pior que a do Brasil. Muitos refugiados também começam a vir para os países vizinhos para tentar fugir dessa crise, né, da alta inflação. E a questão política aí também se arrastando. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Vamos continuar acompanhando, porque essa é uma questão que tem tudo para aparecer num concurso, certo? Vamos para a próxima. Lula é condenado na Lava Jato a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do triplex. Na sentença, o juiz Sérgio Moro cita documentos e depoimentos que comprovam que apartamento no litoral de São Paulo era destinado ao ex-presidente. Diz que há provas documentais e que Lula faltou com a verdade. Leia trechos. É a primeira vez na história que um presidente é condenado por um crime comum no Brasil. A decisão permite que Lula recorra em liberdade. Então aí a gente vê uma fotinho, Sérgio Moro versus Lula. Todas as vezes que o Lula que ele se transformou em réu, tanto pelo juiz Sérgio Moro na primeira instância, quanto por outra instância, eu já tinha trazido aqui no nosso resumo e, claro, não podia deixar de comentar sobre a condenação dele. Então, né, vamos entender o porquê essa condenação. Lula condenado a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo caso do triplex do Guarujá, que teria sido recebido como propina. Então a questão é, o Lula ele teria recebido esse triplex no Guarujá para favorecer a empreiteira na Petrobras, distribuir cargos e também favorecer em contratos, né, para essa empreiteira OAS, se não estou enganada. Mas o ex-presidente ele não vai ser preso. A defesa do Lula diz que ele é inocente e que não é dono do apartamento. Vamos ler um trechinho ali da sentença que o juiz Sérgio Moro explica por que ele não vai ser preso. Considerando que a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas, a prudência recomenda que se aguarde julgamento pela Corte de Apelação antes de se extrair as consequências próprias da condenação. Assim poderá o ex-presidente apresentar a sua apelação em liberdade. Ou seja, uma questão de prudência. Ele vai poder recorrer, então, dessa sentença em liberdade. Defesa do Lula, vamos ver o que ele diz. O presidente Lula é inocente. Por mais de 3 anos, Lula tem sido objeto de uma investigação politicamente motivada. Nenhuma evidência crível de culpa foi produzida, enquanto provas esmagadoras de sua inocência são descaradamente ignoradas. Este julgamento politicamente motivado ataca o Estado de Direito do Brasil, a democracia e os direitos humanos básicos de Lula. É uma grande preocupação para o povo brasileiro e para a comunidade internacional, então, diz a defesa. Passando no próximo slide, só para a gente entender um pouquinho melhor esse processo sobre o triplex, os fatos principais da denúncia envolvendo Lula. Dia 27 de janeiro então, de 2016, a Lava Jato investiga se apartamento no Guarujá foram usados para lavar dinheiro de propina e se um dos imóveis era de Lula. A suspeita já era apurada pelo Ministério Público de São Paulo. 4 de março de 2016, Lula é levado coercitivamente para depor na Lava Jato.
Ele critica a ação e diz que nunca se recusou a depor. 14 de março de 2016. Justiça de São Paulo manda para Moro denúncia do MP contra Lula sobre o triplex e caso fica com força-tarefa na Lava Jato. Depois, 14 de setembro de 2016. O MPF em Curitiba denuncia o ex-presidente e diz que ele era comandante máximo do esquema descoberto pela Lava Jato. Lembra esse PowerPoint aí? Ficou super famoso, virou meme, o pessoal tirou sarro pra caramba, né? O petista nega as acusações e diz que não há provas dos supostos crimes. Aí, 20 de setembro, Moro aceita a denúncia contra Lula. A defesa dele critica o histórico de perseguição. 10 de maio deste ano, Lula fica frente a frente com Moro pela primeira vez. Em interrogatório, ele volta a negar as acusações. 3 de junho, nas alegações finais, o MPF pede a condenação e a prisão de Lula. Também quer o pagamento de 87 milhões em multas. Dia 20 de junho, a defesa de Lula entrega suas alegações finais e diz que o triplex está em nome da OAS, mas os direitos sobre ele pertencem a um fundo gerido pela Caixa desde 2010. E aí, então, no dia 12 de julho, sai a condenação. Não vou comentar, só quis trazer, então, eu acho que é muito importante estar atento a isso por se tratar de um presidente e, como foi dito ali, primeiro, presidente condenado por um ex-presidente, na verdade, né? Condenado por um crime comum. A próxima, mais uma do Brasil, para a gente encerrar, então, essas atualidades de julho. Raquel Dodge é a primeira mulher escolhida para comandar a Procuradoria-Geral da República. Especialista na área criminal, tem a carreira ligada ao combate à corrupção. Futura Procuradora-Geral prometeu dar continuidade à Operação Lava Jato. Quero fazer uma errata aqui para quem assistiu o vídeo de abril. Nesse vídeo de abril eu falei que o Procurador-Geral da República, que atualmente é o Rodrigo Janot, ele é escolhido, ele é nomeado pelo Presidente da República, depois ele passa por uma sabatina no Senado, tem que ser aprovado pela maioria do Senado. Ok, até aí ok. O problema é que eu disse que ele é escolhido para um mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado, né, podendo continuar no poder por mais 2 anos, então tendo aí o seu contrato, digamos, finalizado em 4 anos. Mas não, aí veio uma pessoa no comentário e disse, Letícia, na verdade essa informação não está correta. Ele pode ser nomeado e ficar no cargo por diversas vezes. E aí eu fui procurar mais a fundo e realmente vi que isso é verdade. O Procurador-Geral da República, ele pode mesmo ser nomeado diversas vezes, mas é de praxe que ele fique 4 anos. Então, é normal que, não sei, seja uma coisa assim, já um presidente deixou por 4, e o outro deixou 4, e assim foi sucessivamente. Coisas que a gente se acostuma, né? Mas ele pode sim ser eleito por ficar aí no cargo por diversas vezes, mas é comum que ele fique por 4 anos. O Rodrigo Janot, então, ele entrou em 2013, sai agora em 2017, mas se o Temer quisesse, ele poderia ter deixado o Janot mais tempo, tá? Então vai entrar a Raquel Dodge. Na verdade, ela foi nomeada pelo Temer no dia 29 de junho, por isso que a notícia tá aí de 29 de junho. Mas é que ela precisa ainda, como eu disse, ser aprovada pelo Senado. Agora, em julho, ela foi aprovada, ela vai realmente assumir o cargo em setembro, mas então tem esse período aí de aprovação pelo Senado. Então, por isso que eu trouxe agora em julho, tá? Falando um pouquinho sobre ela, então ela é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, ingressou no Ministério Público Federal em 1987. Foi nomeada pelo presidente Michel Temer, como eu já disse, em sabatina no Senado. Ela tem que responder diversas perguntas. No dia 12 de julho, ela foi aprovada, então, ao cargo por 74 votos a favor e 1 contrário. A nomeação, então, deve ser em setembro, saindo, então, o Rodrigo Janot, que ficou de 2013 a 2017. Uma informação interessante que eu vi, ela é da ala de oposição ao Janot, mas ela tem a favor de si muitos procuradores, tá? Então, ela também é um forte nome ligado a combate à corrupção. Inclusive, ela já esteve aí no julgamento de pessoas bastante importantes, um governador do Distrito Federal e outros casos desse tipo. Ela disse, investigações da Lava Jato devem continuar e podem ser ampliadas. Então, é interessante aí também quis trazer
porque é um cargo bastante importante, tá? Da nossa política, e vai ser comandado por uma mulher, e é a primeira mulher que vai ocupar esse cargo, então muito importante a gente saber esse nome, tá? Você que vai prestar concurso, principalmente aí dessa área de direito, importante saber. E aí é claro que você que está prestando concurso para a área de direito tem que se aprofundar nessa questão. Aqui a gente traz só um básico para quem é concurseiro de outras áreas, só saber isso é suficiente. No próximo slide, então, a gente traz a resposta da questão a qual país se refere à questão. O país é a Venezuela, como a gente já viu. E ali, se a gente for completar, né, o que está com espaço ali em parênteses, é o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Então, esse foi o nosso resumo virtual de julho. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Se inscreva no Facebook, curta a página lá, facebook.com/resumo virtual. Vou voltar com o vídeo da reforma trabalhista. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, é só deixar nos comentários do canal também. Então é isso, um beijo e até a próxima.